Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse conteúdo. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar um assunto bem interessante em relação a tipos de veículo de carga, quando a gente fala de semi-reboques, a famosa carreta. Vai ver que não é bem assim, né? Quando a gente chama de carreta, é um termo muito genérico e muito superficial para tratar tantas peculiaridades e tipos de configurações diferentes que esses veículos podem ter. E nesse vídeo aqui você vai tirar todas as suas dúvidas para desmistificar o nome carreta e tratar o nome correto, né? Ver que ali cada tipo de composição tem quase que um nome científico, por assim dizer, mas não é bem isso. Você vai ver que quando trazemos aqui em nível de detalhe, você vai entender as configurações e o porquê dessas configurações, belezinha? E aí as suas vantagens e desvantagens em relação ao transporte rodoviário de carga, beleza? Se essa é sua dúvida ou se você veio aqui buscar conhecimento, esse vídeo aqui é totalmente para você. Beleza, meu caro empreendedor logístico? Então vamos lá trazer essa trilha de conhecimento aí, nessa sequência que nós elaboramos com muito carinho para vocês sobre tipos de veículos de carga e agora falando dos semi-reboques, beleza? Vamos lá, meus queridos, beleza? Vamos lá, forte abraço, fui! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Carnão falando aqui. Vamos lá dar continuidade a essa playlist aí em relação aos tipos de veículos de carga. Então, beleza. Bom, a gente já está na tela, como eu já trouxe aqui para vocês, para a gente não perder tempo, né? E já vou lá buscar a minha visão em relação aos tipos semi-reboque. Então, nós temos o cavalo trator mais semi-reboque, beleza? Então, a gente já tem aqui essas configurações e vamos passar rapidinho por elas aqui para a gente entender como é que funciona ali o peso bruto total, como é que funciona o peso bruto total combinado e assim por diante. Então, pessoal, vamos lá, já está na tela aqui para a gente falar sobre caminhão trator mais semi-reboque. Então, vamos primeiro na primeira configuração aqui, possível, é a configuração de semi-reboque de um eixo, beleza? Então, o cavalo mecânico convencional, você pode ver aqui pelo eixo de tração dele, que somente um. E essa configuração aqui, ela é regida ali pelo DENIT, né? Então, pela sua tabela de peso, e aí, de novo, a gente fala que depende da configuração do fabricante do veículo, cuidado com isso, tá? Mas aqui a gente está abordando a capacidade de peso DENIT. A configuração do eixo dianteiro aqui são 6 toneladas, a configuração do eixo da tração 10 toneladas e a configuração do eixo, que aqui está no semi-reboque, mais 10 toneladas. Dando um total aqui de 26 toneladas, né, combinando, então o peso bruto total combinado dá de 26 toneladas. Esse equipamento ele pode ficar ali em 18,5 metros, né, então ele tem esse tipo de configuração e ele é um semi-reboque de um eixo, beleza? Esse tipo de equipamento aqui, ele rivaliza muito com esse tipo de equipamento aqui, ó, o trucado, tá? Se o trucado ele tem capacidade de 23 toneladas, esse equipamento aqui ele tem um pouquinho mais, ó, ele leva 26 toneladas, até 3 toneladas a mais. Então ele rivaliza um pouco com aquele tipo de equipamento lá. Ele é muito utilizado, por exemplo, em cargas de volume, por exemplo, isopor, plástico bolha. Esse tipo de carga é leve, geralmente cargas leves. Ou esse equipamento também, que nem esse cara aqui, ó, ele está no container, mas só para levar o container vazio de um lado para o outro, então também é utilizado em portos, né? Então ele tem a configuração somente de um eixo ali, que é só para levar o container de um lado para o outro, então também é muito comum em portos isso daqui. Belezinha? Essa outra configuração aqui é uma variação da primeira, porém tem um eixo a mais. E geralmente esse eixo ou ele pode estar junto ou espaçado. Nesse caso aqui ele está com uma configuração espaçada. E aqui tem um pulo do gato, tá? Quando você tem esse tipo de configuração espaçada, para a tabela de peso do DENIT, esse tipo de configuração aqui, cada eixo desse tem 10 toneladas. Quando você tem aqui 6 toneladas padrão do cavalo, então são 16 toneladas padrão, ele considera que cada eixo desse daqui leva 10 toneladas. Então essa configuração aqui, diferente da primeira, ela consegue levar 36 toneladas. Por quê? São 20 toneladas da carreta, mais 6 toneladas do eixo dianteiro, mais 10 toneladas de tração. 16 toneladas, mais 20, compõe-se aqui 36 toneladas. Comprimento, ele tem que obedecer a mesma característica, 18,5 metros, e ele é considerado semi-reboque de 2 eixos, só que esse caso aqui, 2 eixos espaçados.
Mesma coisa que essa composição aqui, essa composição dá para levar mais carga, por exemplo, que o trucado, só que ele tem um eixo a mais, e ele rivaliza muito com essa condição aqui do bitruque, tá? Então, por quê? Ele leva mais peso. Lembra? O bitruque, ele consegue levar 29 toneladas. Vendo aqui? E na mesma configuração de eixos. Porém, esse rapazinho aqui, nessa mesma configuração de eixo, para pedágio é a mesma coisa, tá? São 4 eixos comerciais. Ele leva 36 toneladas. Então você pode aproveitar aqui mais espaço. Ele é considerado um semi-reboque de 2 eixos espaçados, beleza? Aí nós temos outras configurações clássicas aqui. A mesma coisa que tem ali, ó, eixo espaçado, agora a gente tem um eixo junto. E o eixo junto aqui, ele também é interferido ali de acordo com as configurações previstas na tabela de peso do DENIT. Quando tem eixos juntos, que nem então aqui, configuração 17 toneladas, 2 eixos juntos. Essa configuração já diminui a capacidade de peso dele em 3 toneladas, peso bruto total combinado. Configuração igual do cavalo mecânico, então isso não muda, direcional e tração, então dá 16 toneladas, mais 17 toneladas em relação ao peso bruto total aqui do semi-reboque. Ponto aqui, acho que vale a pena reforçar de novo, tem que se entender muito bem a diferença entre tara e lotação. A combinação dos dois é o peso bruto total combinado. Cada veículo ele pode ter uma tara específica, ela pode variar ali de acordo com o tipo de composição que ele tem. Aqui eu estou colocando container, mas se fosse caçamba era um peso, se fosse carroceria carga seca era outro, se fosse sider é outro peso, e assim sucessivamente. Então essa configuração aqui, então você consegue carregar 33 toneladas de peso bruto total, e ele é um semi-reboque de 2 eixos juntos ali, não é igual a essa configuração aqui que permite carregar mais peso. E se você observar, o pulo do gato está aqui, quando você vê carreta com eixo espaçado, que nem está referenciado aqui, ele consegue pegar mais peso. Então é o mesmo tipo de configuração, tá vendo? Mesmo tipo de configuração, 4 eixos, semi-reboque de 4 eixos, semi-reboque de 4 eixos. Só que por conta de estar espaçado, ele consegue levar 36 toneladas e esse aqui 33 toneladas. Outra configuração, então é uma configuração clássica, né? Cavalo mecânico e carreta semi-reboque de 3 eixos. E essa configuração aqui, cavalo mecânico não muda, como a gente já tinha comentado, e o que muda é aqui, na parte de trás, que é 25,5 toneladas. Então, o conjunto, nesse formato, nesse tipo de configuração aqui, ele traz 25,5 toneladas de peso bruto total combinado. De novo, peso bruto total. Ele traz aqui peso bruto total de 41,5 toneladas, comprimento, a mesma coisa, não muda, então 18,5, e ele é um semi-reboque de 3 eixos. Essa configuração aqui não é direcional, não tem direcional aqui, e eles são fixos, né? Elas são somente direcionais. Então é isso aqui. Agora, avançando para mais algumas configurações, agora a gente tem essa configuração que já começa a pegar um pouco mais de peso, que é a configuração aqui cavalo mecânico LS, com semi-reboque de 3 eixos. O que muda aqui, cavalo mecânico LS? 6 toneladas do direcional e o combinado 17 toneladas. Isso dá uma capacidade aqui no cavalo mecânico de 23 toneladas e a configuração de 25,5, conforme a gente já falou aqui, né? Conforme a gente falou aqui, ela se replica aqui. Independente do tipo de cavalo, a configuração de eixos aqui continua a mesma, beleza? Esse conjunto aqui, ele fica os 23 toneladas do cavalo mais 25,5, traz a 48,5 toneladas de peso bruto total. De novo, a medida dele é 18,5 metros, né? Então é um padrãozinho ali. E o cavalo mecânico LS, com semi-reboque de 3 eixos juntos, né? Então é outra situação, essa configuração. Mesmo padrão, o cavalo mecânico LS, padrão não muda. O que muda é essa configuração aqui, ó. Agora, ao invés de ter um eixo que ele é junto, 3 eixos juntos aqui, você tem um eixo direcional à frente. Essa carreta aqui é vulgarmente conhecida como Vanderleia. Se você falar carreta com eixo direcional espaçado, né, ninguém nem vai saber o que é, dificilmente vai saber. Mas quando você mencionar Vanderleia, essa é a carreta, beleza? Então, como eu já comentei, isso aqui ele gira conforme a carreta faz manobras. Então ele vai de acordo com a carreta. Por quê? Para compensar a torção do chassi, né? Para você não ter um rompimento aqui do chassi
por conta do peso estar mais direcionado aqui na frente. Belezinha? Essa configuração aqui, como a gente já falou de eixos espaçados, tem o mesmo ponto. Por estar afastado dos outros eixos de trás, ele é considerado como 10 toneladas ao invés dos 25,5, como a gente já comentou. E isso dá aqui 1,5 toneladas a mais de capacidade de peso, isso faz diferença dependendo do tipo de carga que está se transportando, para essa configuração aqui. No total, ele traz aqui uma configuração de 23 toneladas da parte do cavalo mecânico, mais 27 toneladas do semi-reboque. No total de peso bruto total combinado, ele consegue levar 50 toneladas e o comprimento ali 18,5 metros. Essa é uma configuração que ela segue os mesmos padrões, porém ela tem uma capacidade maior quando a gente compara com essa aqui, né, que ela leva 1,5 toneladas a mais por conta desse eixo espaçado aqui na frente, e dessa daqui, que ele leva até bem mais ali, leva 8,5 toneladas a mais. E se você olhar, muda um eixo e a posição, adiciona-se um eixo e a posição desse eixo interfere em toda a parte do conjunto e sua respectiva capacidade de peso. O outro veículo que a gente tem, ele segue um padrão bem parecido, então são 6 eixos também. O cavalo mecânico igual, é o LS padrão. O que muda? 3 eixos espaçados. Qual é o pulo do gato aqui? Cada eixo ele aumenta ali a capacidade para 10 toneladas. Então, quando a gente compara com a carreta anterior, essa configuração aqui permite 27 toneladas e essa configuração agora permite 30 toneladas. Então, isso já ajuda bastante. Lembrando que a gente está falando de tabela DENIT, você tem que observar a capacidade total de carga do veículo conforme informado pelo fabricante, beleza? Então, cuidado com esse ponto aí. Vamos lá? Então, essa configuração aqui permite ao veículo carregar 53 toneladas de peso bruto total, 3 a mais do que a configuração anterior, padrão 18,5 metros, isso aqui é normal, tá? E semi-reboque de 3 eixos. Para fechar essa parte dos semi-reboques aqui, o último integrante que foi adicionado um pouco mais recente, que é o quarto eixo direcional. Esse quarto eixo direcional, ele vem sempre no conjunto de uma carreta com 3 eixos próximos, né? Então é a configuração 25,5. Só que a adição desse eixo aqui, ela não pode ser para qualquer tipo de carreta, ela tem que ser específica com a carreta que o fabricante autorize fazer esse tipo de adaptação. Esse eixo na frente, ele permite a adição de 10 toneladas de peso bruto total. Isso faz com que esse veículo ele tenha aqui um combinado cavalo mecânico padrão, LS, né? Com 35,5 e ele vai para 58,5 toneladas de peso bruto total. Padrão, tamanho também, semi-reboques sempre vão ter esse padrão, se for fora disso, aí tem que ser colocado como uma condição especial, e ele é considerado o semi-reboque de quarto eixo. Claro, isso daqui não se limita somente a essas configurações, você ainda pode ter algumas variações aqui, dependendo do contexto. O básico, pelo menos para você entender quando o eixo está afastado, quando o eixo está junto, que nem está aqui, para você entender o dimensionamento do equipamento, para ver como é que ele funciona e a sua respectiva capacidade de peso, belezinha? Então é isso por enquanto, esse tipo de equipamento aqui, esse tipo de configuração foi em relação ao tipo de semi-reboque, e no próximo a gente vai falar dos tipos biarticulados, triarticulados, então são bitrens, rodotrens, bitrenzão, enfim, toda essa galerinha aí que compõe esse tipo de equipamento aí, vai ser bem bacana a gente passar por isso. Belezinha? Então te vejo lá, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau, até mais.